Ok, voltando aqui ao módulo planejamento, vamos dar prosseguimento, tá? Então vamos no item 2 desse módulo, que é envie broadcast regularmente, tá? A ideia aqui é você acostumar a sua lista a receber seus e-mails em certos dias e certos horários. Agora que você já sabe quais são os melhores horários para enviar para essa lista, para essas pessoas, então agora você precisa agora programar broadcasts regulares. O que é broadcast? Para quem não sabe, broadcast são aqueles e-mails de campanha. Ou seja, não é um e-mail automático programado que você programa e, por exemplo, a pessoa entra na sua lista e na mesma hora ela recebe um e-mail automático de boas-vindas. Aí um dia depois ela recebe um outro e-mail. Não, isso é e-mail automático, tá? Eu quero dizer o que é e-mail broadcast. Você publicou um novo artigo no seu blog, um vídeo novo no YouTube, sei lá, e você quer avisar essas pessoas que você acabou de postar isso na internet. Então você vai, escreve um e-mail, tá? Bota o link lá do conteúdo, ou então você lançou um curso, enfim, você entendeu o que eu quero dizer, né? Você vai escrever esse e-mail e vai mandar para as pessoas naquele momento. Ou então você vai até programar, eu escrevi, mas eu vou mandar para ela no horário correto, que eu sei que, por exemplo, eu escrevo o e-mail, sei lá, 11 da noite. Só que eu sei que esse horário é ruim para mandar e-mail para minha audiência, 11 da noite. Então eu sei que o melhor horário, estou dando aqui um exemplo hipotético, o melhor horário é enviar para ela às 7h30 da manhã. Mas só posso escrever esse e-mail agora, 7h30 da manhã eu estou dormindo, por exemplo. Então eu vou escrever esse e-mail, é um broadcast. Vou escrever esse e-mail todinho e vou salvar e vou agendar para que esse broadcast seja enviado às 7h30 da manhã do dia seguinte, tá? Ou se no caso nós estamos hoje numa quarta-feira, vamos dizer que as pessoas leem mais meus e-mails nas terças de manhã, como eu dei o exemplo anteriormente, né? Às 7h30 da manhã de terça-feira é um ótimo horário para mandar e-mail para minha audiência. Então eu vou programar para que esse e-mail seja configurado para uma terça-feira de manhã, às 7h30 da manhã. Eu vou ter que esperar quase uma semana, né? Mas enfim, é claro que não é somente um dia na semana, que existem vários momentos. Terça-feira de manhã, segunda-feira de manhã às vezes não é muito bom, porque a pessoa pode estar trabalhando, né, e fica aqueles e-mails acumulados. Enfim, você vai identificar quais são os melhores horários para enviar para sua audiência. Não vai ser somente um horário na semana, não serão várias brechas para você mandar para ela. Então você vai encontrar a próxima brecha e vai mandar para ela naquele horário que você viu. Uma dica também é o seguinte, tá? De podcast. Crie eventos regulares para envio de coisas grátis para essa pessoa. Pode ser diariamente, né? Mas acho que talvez não, é mais difícil ter conteúdo para enviar diariamente para essa pessoa. Tem que ser coisa muito boa para a pessoa se interessar em receber coisas grátis suas. Porque não é coisa grátis sua, mas receber e-mails seu todo dia, né? Qualquer um se irrita com muitos e-mails. O e-mail tem que ser muito bom para a pessoa querer todo dia receber um e-mail seu, tá? Nem os meus também, as pessoas querem receber todo dia, né? Então, enfim, isso aí tem que ser extraordinariamente bons, né? E às vezes você também não tem conteúdo para mandar para a pessoa diariamente, né? Conteúdos bons. Bom, então esse é um exemplo, né? Uma dica. Outra dica também é promover alguma coisa, algum artigo semanalmente, né? Se você escreve regularmente para o seu blog, como é o meu caso, então você já tem uma desculpa para enviar toda semana um e-mail avisando que tem artigo novo no meu blog, tá? Se você gosta de publicar vídeo no YouTube, então, por exemplo, sei lá, o Porta dos Fundos publica vídeos terças, quintas e sábados, né? Todo mundo já sabe disso. Mas isso é questão de regularidade de conteúdo, consistência de conteúdo, tá? Agora, o que nós estamos falando aqui é de aviso, né? Você vai planejar então, escrever e-mails, os podcasts, regularmente naqueles dias que você publica coisa nova. Então, é uma maneira de você entrar em contato com eles, tá? O importante aqui nessa dica é que as pessoas se acostumem a receber frequentemente e-mails seus, para que você não caia no esquecimento, tá certo? Isso é importante. Então, o que você vai fazer, não importa, desde que seja de qualidade e que você possa fazer frequentemente isso. Próxima dica. Ofereça o seu melhor conteúdo e ofertas, tá? Então, isso aqui também tem bastante a ver com o que a gente falou anteriormente. Então, você precisa estar sempre oferecendo o seu melhor conteúdo para sua lista, tá? Se você tem um conteúdo meia boca, cara, não faz, não manda, tá? Melhora esse conteúdo. Isso é muito importante, tá? Isso vai diferenciar você dos outros, tá? Então, se você quer que seus leads fiquem completamente impressionados toda vez que eles abrirem seu e-mail, um e-mail seu, né? Então você precisa realmente fazer isso, tá certo? Precisa, é muito importante. Então algumas coisas que você pode fazer, você pode oferecer bônus, né? Brindes digitais, né?
e condições especiais, se caso seja uma oferta, né, que eles não irão encontrar em nenhum outro lugar. Tá? Então, fazer coisas exclusivas é legal. Tá? Só você faz aquilo, isso é bom. Você fazer um conteúdo diferenciado é bom. Então, as pessoas vão querer, vão dar mais prioridade aos seus conteúdos do que dos outros. Que você não está sozinho no mercado. Você deve ter concorrente, deve ter gente fazendo a mesma coisa que você faz. Então você tem que se destacar dessas pessoas. Então, uma boa maneira disso aí é com conteúdo realmente muito bom e atrativo, que as pessoas vão querer consumir o seu conteúdo e vão cada vez mais, vão consumir mais o seu conteúdo e menos do seu concorrente. Gere antecipação. Essa dica aqui ela vai aparecer muitas vezes nesse treinamento, tá? Então, a antecipação, eu considero a antecipação um dos pontos fortes do e-mail marketing, tá? Você deixa as pessoas na expectativa de alguma coisa que vai acontecer de muito bom, tá? Isso tem muita força. Então, a ideia de gerar expectativa é você usar um e-mail que você vai disparar para gerar expectativa a um e-mail futuro, que é o próximo e-mail, né? Então, por que eu coloquei isso aqui em planejamento? Porque se você planeja lançar uma oferta, né? A oferta vai vir, sei lá, você vai publicar essa oferta numa terça-feira, tá? E hoje, como eu falei, é quarta-feira. Então, o que você vai fazer? Você vai planejar, antes de lançar essa oferta, né? Você vai planejar um e-mail de antecipação, tá? Então, nesse e-mail, você vai gerar expectativa para isso que você vai fazer no futuro, tá? E você pode fazer exatamente o seguinte, você vai contar para a sua lista exatamente o que esperar do seu próximo e-mail. Vou te dar um exemplo aqui, vou até botar aqui na tela, tá? Fique ligado, porque amanhã você vai descobrir uma maneira surpreendente de poupar milhares de reais em impostos neste ano. Você não quer perder isso, então mantenha seus olhos no seu inbox. Viu? Isso aqui eu estou gerando antecipação. O que eu vou falar para você? O que eu vou falar para essa pessoa que vai fazer com que ela poupe milhares de reais em impostos? Você paga imposto? Paga, né? Então, se te interessa? Interessa. Nossa, eu quero poupar dinheiro com imposto. Legal. Então, o que ele vai falar? Isso gera expectativa, né? Então, meu próximo e-mail, ele sabe que eu vou passar alguma informação para ele que vai ajudá-lo a poupar dinheiro com imposto. Pronto, gerei antecipação, ok? É assim que funciona. Beleza. Planejamento ainda, né? Ponto 5. Quebre grandes tópicos em vários e-mails. Ou seja, quando uma pessoa abre o seu e-mail, cara, ela não espera encontrar um textão do tamanho dos livros do George Martin, tá? Então, se você tem muita informação para passar, e essa informação é um assunto que você quer falar sobre naquele e-mail, eu sugiro, tá, fortemente que você quebre esse tópico, tá, em vários outros tópicos menores. E cada tópico quebrado será um e-mail que você vai mandar para essa audiência, tá? Isso aí vai fazer com que o seu conteúdo seja lido com mais facilidade, tá? E vai manter a atenção do leitor, tá? Porque o leitor não vai ler um e-mail, sei lá, se o cara imprimir vai dar 10 páginas. Não vai fazer isso aí. Então, se você está falando sobre um assunto só, quebra esse assunto, divide em tópicos, tá? E manda isso por e-mail. Como eu estou mostrando aqui, ó, aqui são, né, um templatezinho aqui de e-mails, né, são 3 e-mails aqui, que cada e-mail aqui está falando de um tópico dentro do mesmo ambiente, tá? Então, isso aí te faz também, te faz ter uma oportunidade de você criar uma série de e-mails, tá? Porque se você dividiu um assunto grande em tópicos menores, esses assuntos se relacionam, né? Esses tópicos se relacionam entre si. Então você pode ter uma desculpa ótima para poder criar uma série de e-mails. O que é uma série? Série é aquela coisa que prende a pessoa até o final, tá? Então essa é a ideia. Então a minha dica é, mande uma série de e-mails que se relacionam entre si, tá? Isso aí vai despertar a vontade do leitor a abrir seus próximos e-mails, porque eles são continuação do anterior, né? E isso também é um detalhe importante também, tá? Como o assunto é o mesmo, tá? O teu CTA também será o mesmo, né? O teu CTA é Call to Action, que eu gosto de chamar de CTA, que é mais abreviado, né? Que é a chamada para ação. É quando você faz aquela chamada para o cara fazer alguma coisa, né? Clicar no e-mail, clicar no artigo, comprar alguma coisa, isso é um CTA. Então, se o assunto é o mesmo, você vai usar o mesmo CTA repetidas vezes, né? Então, aquela pessoa que vai receber, sei lá, 3 e-mails seus, direcionando para o mesmo local, então essa pessoa ela vai ver aquela chamada repetidas vezes. Isso vai aumentar suas conversões, porque essa pessoa não clicou no primeiro, ela vai clicar no terceiro, no segundo, ela está vendo aquilo ali massivamente, tá? E o conteúdo sempre se adensando para ela e ela ficando mais com vontade de consumir aquilo, ok? Então isso também aumenta drasticamente as suas conversões.
crie conteúdos regulares, tá? A ideia aqui é dar aos seus leitores um motivo para te seguir toda semana, beleza? Então isso aqui a gente acaba se relacionando também com a dica número 2, né? Que é da questão de broadcast regularmente, né? Aqui você criar conteúdo é o que vai fazer você mandar broadcast regularmente, né? Então, por exemplo, como eu citei anteriormente, eu escrevo artigos no meu blog toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira tem um artigo novo. Tem também o caso também de sucesso do programa no YouTube chamado 5 Minutos com Nerd, que eu encerrei agora eu faço por temporada, né? Teve a primeira e acabou agora a segunda temporada e em breve terá a terceira, né? Então aqui estamos no mid-season, né? Mas enfim, então toda quarta-feira, quando está ativo a série, né? Toda quarta-feira nós temos um episódio às 10 horas da manhã, um episódio novo do 5 Minutos com Nerd, que é um programa no YouTube onde eu dou dicas e falo várias coisas sobre e-mail marketing, e marketing em geral, tá? Então isso é uma maneira de chamar a pessoa, é uma maneira de estar em contato com a pessoa toda semana, tá? Então isso te dá motivo para a pessoa te ver na rede social, te ver motivo para ler sobre você, ler sobre o que você fala no blog, para você mandar um e-mail para ela, tá? Então crie conteúdos regulares, a consistência é a alma do negócio. Use listas. O que é lista? Lista destaca o seu conteúdo mais importante. Eu não estou falando de lista de lead, não. Estou falando lista mesmo, como essa que você está vendo aqui na tela, tá? Listas, tá? Numeradas, enfim, com bullet points, não importa, tá? Essas listas geralmente destacam o seu conteúdo. Geralmente não, elas destacam o conteúdo, que a pessoa, quando ela olha um e-mail, ela vê aquele bloco de texto, né? Mas se ela vê uma lista, ela vai parar o olho primeiro na lista. Olha que interessante. Então, muitas pessoas estão condicionadas a olhar as listas, já que essas listas, elas contêm sempre informações mais importantes daquela mensagem, tá? E benefícios também. Então uma coisa importante, né? Os sistemáticos, eles vão adorar isso aí. Então, listas, a destaca o conteúdo mais importante, a lista atrai atenção para o CTA, para o Call to Action, tá? Isso também é muito importante. E gera mais cliques. Por quê? Porque se a pessoa já viu a lista, viu que ela tem benefícios, ela vai estar mais interessada em ver qual é a chamada de ação que você vai ter. Ela vai estar mais condicionada a ler os gestos do seu e-mail, tá? E se ela ler o seu CTA, as chances que ela aumente, que ela tende a clicar no que você está mandando ela clicar. E olha que interessante, eu coloquei uma lista aqui na tela, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Eu botei uma lista aqui na tela e olha como ela destaca a informação, né? Interessante, né? Oitava dica é: amarre seus e-mails aos eventos atuais. Eu botei aqui Lava Jato, né? Mas enfim, é o que a gente está vivendo nesse momento. Mas pode ser qualquer coisa, tá? O importante aqui é você amarrar os seus assuntos, enfim, seus e-mails, ajuda muito a entrar em conversas que seus leitores estão tendo naquele momento, tá? Em suas mentes, no seu dia a dia, com seus colegas, tá? Então, essas pessoas, elas irão parar o que estão fazendo para ler seus e-mails, porque elas viram alguma coisa ali que cria empatia com elas, né? Uma coisa que ela está, no momento, tendo acesso, né? Então, quando você coloca eventos atuais nos seus e-mails, você acaba entrando na conversa daquela pessoa, tá? Isso ajuda você a ser ouvido, tá? Ajuda também a entrar em suas mentes e no seu dia a dia. Estou resumindo o que eu acabei de falar, né? E ela vai atrair a atenção instantânea daquelas pessoas, porque algo ali naquela mensagem criou uma identificação muito forte com elas. Ela vai ler o que você está falando sobre aquilo ali. Então, se você quiser... Bom, aí tem uns ousados. O Bruno Juliano, por exemplo, fala muito de política, né? Então, ele marreta o PT e a esquerda. Então, enfim, se você quiser ser polêmico igual a ele, você pode seguir por esse caminho. Se quiser ser mais light, você pode falar sobre assuntos que não gerem essa dicotomia de ideias, né? De ideais, coisas mais light. Por exemplo, Olimpíadas, né? De 4 em 4 anos acontece a Olimpíada, acontece a Copa do Mundo. Então você pode, nessas épocas, você pode aproveitar esses assuntos e ligar esses assuntos nos seus e-mails. Tá? Isso vai fazer com que as pessoas leiam com mais empatia os seus e-mails. Né? Então, se tiver, por exemplo, rolando Olimpíadas nesse momento, você pode contar uma história sobre a Olimpíada, que amarre com o seu nicho, alguma coisa que tenha a ver com o seu nicho, uma história de superação, enfim, alguma coisa. Tá? Mesma coisa a Copa do Mundo, Lava Jato, né? Uma coisa assim que agregue valor ao que você está fazendo é legal, beleza? E por último, mas não menos importante, teste, mensure e otimize, tá? Não tenta adivinhar o que vai produzir grandes resultados para você, beleza? Isso é muito importante. Então, além de testar
Aqui então eu vou separar para você aqui dois tipos de teste, teste de copy e teste de design, tá? Então, por exemplo, quando você for testar o seu copy, você pode testar o assunto do seu copy, o assunto do seu e-mail, perdão, taxa de abertura, CTA, ofertas. E aí vamos falar de design, tá? Quais são os tipos de testes que eu posso fazer em matéria de design? Tá? Você pode testar de maneira geral o template que você está utilizando, tá? Incluindo layout, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, cores do design. Se você está mandando um e-mail que tem uma formatação específica, né? Não é só e-mail de texto, você pode testar as cores do e-mail que você está enviando. Você pode testar as imagens que você colocou no seu texto e seus posicionamentos. Tá? E pode também testar os botões de ação, tá? Design e texto. Como é que você faz esse tipo de coisa, né? Geralmente os bons autoresponders têm como você disparar dois e-mails, teste A, B, né? Como você está vendo aqui na imagem. Então você prepara um e-mail, tá? De um jeito, e aí você faz uma cópia e você altera um elemento, tá? Então, por exemplo, se você quer testar o assunto, então você vai escrever o e-mail e quando você criar a cópia daquele e-mail, você vai alterar somente o assunto, o resto fica tudo igual. E você faz o teste. Beleza, qual assunto que deu mais resultado? Ah, foi o assunto A, foi o assunto B, beleza. Aí você vai fazer isso para todos os itens aqui. Taxa de abertura. Tá bom. Bom, a taxa de abertura está relacionada com um assunto, na verdade. Né? Então, se o assunto A deu mais resultado, então é porque a taxa de abertura foi melhor nele, né? Isso aqui eu vou até ter colocado aqui, mas enfim, deixa pra lá. CTA, qual foi o assunto que despertou mais cliques ou mais vendas, tá? Então, no caso, assunto não, o CTA, né? CTA é chamada para ação. Então, no e-mail 1, eu fiz uma chamada de um jeito, no e-mail 2 eu fiz chamada de outro jeito. Qual que deu mais resultado, né? A oferta. Qual foi a oferta que gerou mais resultado? Uma oferta com desconto, oferta sem desconto, oferta com tempo limitado, oferta, enfim. E design, né? Então você muda a cor, no e-mail 1 eu boto azul, no e-mail 2 eu boto vermelho. A imagem de posicionamento, então no e-mail 1 eu boto com imagem, no e-mail 2 eu boto sem imagem. No e-mail 1, aí no segundo teste eu boto uma imagem em cima, no parte superior do e-mail, no outro eu boto embaixo. E você vai testando, tá? Botão de ação também, aquele botãozinho onde a pessoa clica para poder ir comprar alguma coisa, ou clicar, ou ver algum e-mail, ver algum artigo, né? Então você pode mudar o texto desse botão, mudar o design desse botão. Esses detalhes aqui, né, de copy, vai ser falado em módulo mais adiante, tá bom? Mas aqui estamos falando de maneira geral de teste, ok? Então é isso aí. Então o nosso módulo de planejamento terminou. E a gente vai entrar agora no módulo seguinte, tá? E eu te vejo então no módulo 3. Grande abraço. Tchau.